palavra desta noite, você fechasse seus olhos e pedisse ao Senhor que Ele desse discernimento a você, como eu também quero esse discernimento. Senhor nosso Deus, Pai eterno e todo-poderoso, nós estamos aqui nesse culto já abençoado, desde que saímos da nossa casa, entramos na Tua casa, começamos a adorar, louvar o Teu nome, a orar, a bendizer-te, mas agora a Tua palavra diz que nós somos limpos pela palavra de Deus. Portanto, o Espírito Santo, na sua onisciência, na sua onipotência e onipresença, esteja sobre nós, falando aos nossos corações, pegando esta mensagem que sai do altar e diluindo no coração de cada um dos seus filhos aqui presentes, para que nós saiamos aqui com uma decisão ainda mais tomada na Tua presença. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nosso versículo-chave... você já viu, você que acompanha as nossas redes sociais, você que está junto conosco no Instagram, no grupo da igreja, na parte tecnológica atual, né, que faz parte dos nossos tempos. A mensagem de hoje, ela se intitula Quem é você? Eu vou apresentar aqui 7 tipos de pessoas que se apresentam de uma forma diante de Deus. E é importante que nós não só nos identifiquemos, mas que nós levemos o Evangelho para aquelas pessoas que nós entendemos que precisam subir de nível, que precisam estar acima para receber esta palavra. Versículo-chave, Marcos capítulo 8, versículo 27. É um versículo ilustrativo que é só para nós entrarmos na mensagem. Hoje a nossa mensagem não é expositiva, mas é uma mensagem onde você vai receber algumas diretrizes importantes. Marcos 8, 27 diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Jesus fez uma pergunta para os discípulos. Eles estavam partindo, né? O texto diz que eles partiram da Cesareia de Filipe, e no meio do caminho Jesus faz uma pergunta aos discípulos. Vocês estão andando por aí? Vocês estão se comunicando com as pessoas? Vocês saíram, estão orando, estão abençoando as pessoas? O que estão falando de mim? O que estão dizendo quem sou eu? Mas a nossa mensagem de hoje não é sobre isso. Não é sobre quem é Jesus. É se você e eu temos a coragem, a ousadia de perguntar para as pessoas quem eu sou. Diante de Deus, quem sou eu? E aí, irmãos, nós temos que fazer uma análise pessoal. E eu vou apresentar aqui 7 tipos de pessoas que são diante de Deus. E ali eu vou me entender, me encaixar, e obviamente isso não é nenhuma mensagem, ela é acusativa, às vezes exortativa, para que a gente entenda. Quando você vai ao médico, por exemplo, você, a não ser que você seja um hipocondríaco, né, tenha mania de doença, você vai ao médico, imagine que você esteja doente, e o médico fala assim: olha, você está doente, você está com uma enfermidade, e aí você sai bravo com o médico. Como? Ele falou que eu estou doente. Eu estou são. Não, mas você está doente, o médico precisa falar isso para você. E isso é bom, porque isso vai ter a medicação correta, vai ter o tratamento correto, e você vai ficar são, você vai ficar curado. Então esse diagnóstico, ele é saudável para nós. Então, se porventura você entender que você se encaixa em algum ponto que você precise ter uma mudança, uma transformação, é só mudar. É só tomar uma decisão. Então, quem é você diante de Deus? A primeira pessoa que eu quero colocar aqui para você é o incrédulo. Lucas, capítulo 23, versículo 39, a gente vai conseguir colocar aqui, Mariana? Então nós vamos acompanhar juntos. Tem aqui a minha Bíblia, mas eu quero ler junto com você. O incrédulo. Lucas, capítulo 23, versículo 39.
Quando conseguir aí, conseguir me dar um toque. Eu estou de costas. Mas eu vou ler aqui enquanto nós nos ajeitamos lá. Diz lá Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então a primeira pessoa que eu quero falar para você, quem é você diante de Deus, é se você é o incrédulo. Simplesmente não acredita ser Jesus o Filho de Deus. Não respeita e por isso não deve nenhuma subordinação a ele. Aquele homem que estava crucificado ao lado de Jesus, diz que devia ter misericórdia, é um arrependido, mas eu quero falar sobre o outro. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele. O incrédulo, ele não tem compromisso com Deus. Ele não tem compromisso com as coisas de Deus. Simplesmente ele não crê ser Jesus o Filho de Deus. Algumas pessoas, elas são incrédulas. E por isso vivem uma vida completamente dissoluta. Uma vida completamente fora do padrão. Mergulhada na lama, mergulhada no pecado. Simplesmente por quê? Porque ela não crê ser Jesus o Filho de Deus. Então esse é o primeiro tipo de pessoa que nós conhecemos. Mas existe um outro tipo de pessoa que é pior que o incrédulo, que é o ímpio. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 4. Ó, nossa tabela periódica. 1 Reis 18, 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Quero falar para você sobre Jezabel. Jezabel é o exemplo do ímpio, que não só não deve e não crê em Deus ou no Filho Jesus, como desdenha e quer destruir as pessoas que assim creem. O incrédulo, ele não crê, mas também não interfere na vida das pessoas. Ele tem um sofrimento solo, sozinho. Mas o ímpio, ele não se contenta em não crer. Ele quer destruir os que não creem. Coloca para mim, Maria, em Atos 22, 4. Você vai ver um exemplo de ímpio. Jezabel é um grande exemplo. Jezabel não só cria nos profetas de Azera e Baal, como ela queria destruir os profetas de Deus. Mas Paulo, Atos 22, 4, o próprio Paulo diz, e perseguia esse caminho, que era os cristãos, né, até a morte, prendendo e pondo em prisões, tanto homens como mulheres. Paulo não era só um incrédulo. Paulo não era alguém que não estava nem aí com Jesus, para ele Jesus era uma coisa indiferente, mas não, Paulo era um ímpio, que além da sua incredulidade, ele queria destruir aqueles que assim criam. Irmãos, talvez você conheça pessoas semelhantes, que não só não creem, mas querem destruir os que creem. Elas acham que tem que acabar com a igreja, elas acham que tem que acabar com os crentes, elas têm que acabar com todo mundo que acredita que Jesus é um atraso e pregam contra o evangelho. Isso a Bíblia chama de impiedade, não só de incredulidade. Incredulidade é não crer. Impiedade é, além de não crer, batalhar contra a fé. Tanto o incrédulo quanto o ímpio, irmãos, são nossos alvos, para que nós possamos alcançá-los. Essas pessoas são dignas da nossa oração, do nosso trabalho. Essas pessoas estão morrendo, estão a passos largos ao inferno. Ah, mas eu não estou nessa. Mas não é esse o nosso papel. Nosso papel é nós orarmos, e nós buscarmos, e nós trabalharmos, e nós criarmos metodologias, para que essas pessoas tenham uma mudança de vida.
que o incrédulo passe a crer, que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. Nós vemos 2 casos de impiedade, que Jezabel morreu, não se converteu, mas Paulo mudou de vida. E os dois viviam na impiedade. O desejo dos dois era destruir os cristãos. E esse é o alvo das nossas orações. São essas pessoas que nós precisamos trazer para a igreja. Tanto o ímpio quanto o incrédulo estão fora da presença de Deus. E estão caminhando certamente a passos largos à perdição. Então, tanto o ímpio quanto o incrédulo, você há de convir comigo que eles são fáceis de identificar. Nós identificamos esse tipo de pessoa pelos atos. Nós identificamos essas pessoas pelas palavras. Talvez eu esteja falando aqui e você esteja lembrando de uma pessoa que trabalha com você, com um familiar, com alguém que você já ouviu. Ah, esse negócio de Deus é bobagem, de igreja é bobagem, Jesus de batismo é bobagem. Perder tempo, dar dinheiro na igreja e gastar o seu tempo, você poderia estar fazendo outras coisas. Pessoas também que falam assim, isso aí não existe nada, acabou, morreu, voltou ao pó, tudo terminou. Talvez você conheça pessoas assim. E essas pessoas são facilmente identificáveis pelas suas palavras e pelos seus atos. Pessoas que são facínoras, que matam, que não têm nenhum pudor. Essas pessoas são identificáveis. Mas, meus irmãos, é importante que nós entendamos algo que talvez uma palavra até dura, mas é só uma questão de pensamento, não é nenhum tipo de julgamento ou acusação. Os sujos nós vemos de longe, os mal cheirosos nós precisamos estar perto. A pessoa está suja, destruída, você olha para ela e fala assim, nossa, está acabada, precisa de uma restauração, precisa de uma limpeza. Mas às vezes a pessoa aparentemente está bem vestida. Aparentemente ela tem uma boa aparência, uma boa vestimenta, mas quando você chega perto, o cheiro não é bom. Mas de longe nós não percebemos isso. E agora nós vamos entrar numa seara, irmãos, numa categoria que também nós precisamos alcançar, mas são menos identificáveis. Pessoas que elas precisam entender uma questão extremamente importante. E algo que, quando eu li essa frase, eu estava lendo um livro e li essa frase, me deixou completamente impactado. Essa frase é a frase de um livro de C.S. Lewis, que diz assim, o caminho para o inferno é uma descida suave. Irmãos, essa frase, sabe quando você... Eu não consegui mais ler, parei de ler nesse momento. Eu não tinha força emocional para continuar a minha leitura diante de uma frase como essa. E aquilo ficou, é dessa frase que surge essa mensagem. A partir daqui, essa mensagem não existia assim no meu coração, na minha mente, mas a partir dessa frase surgiu toda essa mensagem. O caminho para o inferno é uma descida suave. E aquilo ficou na minha cabeça, e nossa, por que isso? E é uma realidade. Sabe o que eu queria, irmãos, no meu mais profundo desejo? Ter falado assim, bobagem, mentira, isso aqui é eu estou emocionado, um fanático, um extremista. Mas sabe por que essa frase me doeu? Porque ela é uma realidade. O caminho para o inferno é uma descida suave. Pastor, mas eu vim aqui, pastor, hoje para ouvir uma mensagem de prosperidade. Irmãos, nós pregamos mensagem assim, mas você tem que entender que a igreja é um farol, que precisa mostrar para você a realidade da vida. E o caminho para o inferno é uma descida suave, então nós começamos com mais 3 tipos de pessoas, aos quais eu preciso me identificar. Não é para você falar assim, o irmão não veio hoje, hoje devia ter ouvido, a mensagem era para ele. Não, a mensagem é para mim. A primeira, se Deus deu essa mensagem, o primeiro a recebê-la fui eu. E agora estou transferindo a vocês, né?
A terceira pessoa que existe diante de Deus são os simpatizantes. Atos 26, 28. Livro do Atos dos Apóstolos, dos Atos dos Apóstolos. Lembra que nós vamos falar sobre os incrédulos e os ímpios. Agora o terceiro são os simpatizantes. E disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a fazer-me cristão. Paulo, quando foi julgado, num dos julgamentos de Paulo, um dos procônsulos da Galileia, chamado Festo, levou ele ao rei Agripa, para que ele dissesse o porquê que ele estava sendo condenado à morte. E Paulo começa a contar a história dele, a falar da história dele em Atos 26. E ele começa a contar sobre a vida dele, tudo o que tinha acontecido, como ele era mau, como ele perseguia cristãos, e depois teve um encontro com Cristo, e a vida dele mudou, e o que aconteceu com ele. E ele, quando ele acabou de contar, o rei Agripa, e aí ele pede um veredito, e ele fala assim: eu sei que o Senhor crê nos profetas. Mas o rei Agripa não absolve ele. O rei Agripa diz justamente essa frase: e disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a fazer cristão. Quase que eu me converto. O simpatizante, meu irmão, é aquele que usa frases como essa: eu gosto da igreja. Nossa, eu ouço os louvores, eu adoro. Se eu tivesse mais tempo, eu frequentava. Lá na minha casa, de vez em quando, eu ouço louvor, ouço uma mensagem. Que linda aquela novela da Record, Moisés. Ai, adorei. Nossa, estou assistindo agora o The Chosen. Até choro quando assisto. Mas simpático ao Evangelho. Mudou, converteu, foi à igreja. Não. Ela tem simpatia, ela acha bonito. Você já deve ter ouvido isso. Eu admiro você que vai na igreja. Eu admiro a sua fé. Eu gosto das coisas de Deus. Eu me emociono, eu choro. Como o rei Agripa. O rei Agripa foi salvo? Não. Depois, se ele se converteu, se na vida dele, eu estou dizendo até aqui, depois ele pode ter se convertido, ele pode ter pensado no que Paulo disse, é uma outra história. Estou falando aqui. Quase eu me converto. Quase você me convenceu a ser cristão, mas não me convenceu. Mas eu acho lindo, viu? Acho bonito demais. Ai, sua família, que maravilha. Que bênção são seus filhos. Ai, que casamento abençoado. Ai, que... E aí? Nossa, você não tem problema na sua casa, né? Vocês vão na igreja. Sabe, a pessoa ela admira você. A pessoa sabe qual é o caminho certo, mas ela só é um simpatizante. Quarto tipo de pessoa, o convencido. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18 até o 23. Então nós já vimos o incrédulo, o ímpio, o simpatizante, e agora nós vamos ver o quarto, que é o convencido. Lucas capítulo 18, a partir do 18 até o 23. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Quarto tipo de pessoa é o convencido. Sabe o que precisa fazer. Até faz algumas coisas, mas não consegue tomar uma decisão de deixar o mundo e se entregar a Cristo por inteiro.
Ele está além do simpatizante. Ele não é mais simpatizante. Ele já está convencido do que precisa ser feito. Ele sabe o que é o certo. Mas na hora de tomar uma decisão por Cristo, não toma. Sabe aquele, não vou, espero que eu não esteja falando de ninguém aqui, irmão. Não está vindo ninguém à minha mente. Mas sabe aquele cara que namora já há 12 anos, há 15 anos, e ele está pensando se vai casar? E a noiva, namorada, está esperando, cara, quando vai ser a decisão desse cara? Quando ele vai querer ter um compromisso comigo? Ele sabe, ele ama, ele é apaixonado, ele manda flor, ele compra ursinho, ele manda chocolate, ele faz tudo. Mas casar mesmo, assumir o compromisso, juntar as traias, como diz tecnicamente, ele não quer. Ele não quer ter esse compromisso. Ele tá vendo, olha, esse menino aqui, ele cumpria a lei. Ele não adulterava, ele não fazia nada assim, fora da lei. Mas quando Jesus vê o coração dele e chama ele para uma decisão, que tem que deixar aquele pecado de estimação, sabe aquele pecadinho que você guarda numa caixinha de joia? Todo dia de manhã você passa e dá um afaguinho nele. Não, esse não dá para deixar. Essa pessoa é o convencido. Ele está convencido do que é certo, mas não consegue fazer o que é certo. Então veja, se eu me encaixo, eu preciso tomar uma decisão. Pastor, eu estou achando que, irmãos, é pessoal. Como deixar de ser um simpatizante? Se convencendo, definitivamente. Como deixar de ser um convencido? Tomando uma decisão. E aí nós vamos para o quinto tipo de pessoa que nós podemos ser diante de Deus. O frequentador. O membro. Quando eu estava orando e preparando a mensagem, e eu fui, primeiramente, eu tinha aquela frase, fui buscar o versículo, depois fui orando a Deus e anotando, depois que eu fui discorrendo a mensagem. Quando Deus colocou no meu coração o frequentador ou membro, eu fui orar perguntando um exemplo. E aí o exemplo me doeu demais, irmãos. João capítulo 13, versículos 26, 27 e 28. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. O frequentador está sentado na mesa. Senta na mesa, come na mesa, mas não nasceu de novo. Foi a nossa aula de escola bíblica hoje de manhã. O que é nascer de novo? E aí eu fiquei, poxa, Agripa, jovem rico, Judas. Teoricamente, Judas é o pior deles, entre esses casos. Mas eu vejo que Judas é o mais perigoso. Por quê? Porque Judas se assentava na mesa, comia na mesa, molhava no mesmo prato, ou seja, estava próximo de Jesus. Mas, porém, o frequentador corre sempre o risco de voltar para a lama da onde veio. E a Bíblia diz assim: Judas traiu a Cristo porque era ladrão. Era ladrão e não deixou de ser ladrão. Mexia na bolsa, nas ofertas que eram para sustentar o ministério de Cristo. Mesmo sentando à mesa, comendo na mesa, andando com Cristo, ouvindo Cristo falar, ele continuava sendo ladrão. Frequentador da mesa de Cristo.
comendo junto com Cristo, e não mudou, não nasceu de novo, não mudou seu caráter. Irmãos, muito sério isso. Quando nós sentamos na mesa, comemos na mesa, somos parte do grupo, mas não mudamos o nosso caráter, não nascemos de novo, ser nova criatura. Esse é o quinto tipo de pessoa. Sabe, irmãos, nós temos que tomar um cuidado muito grave. O diabo se parece muito menos, essa frase também peguei do mesmo livro. O diabo se parece muito menos com Hitler do que com o seu amigo que te tira da presença de Deus. Quando você fala da figura do diabo, e o livro fala, você pensa no Hitler, no homem mau, naquele fascínio. Na verdade, o diabo se parece muito mais com aquele amigo que te tira da presença de Deus. O incrédulo, o ímpio são sujos, mas o simpatizante, o convencido e o frequentador é mal cheiroso. Ele tem cara de crente, cara de noiva de Cristo, mas ele não consegue tomar uma decisão. Em alguns níveis, o nível de simpatizante, o nível de convencido e o grave nível de frequentador. Mas como, irmãos, nós não estamos aqui para acusar, obviamente, ninguém, mas para mostrar caminhos, situações. Vou voltar ao exemplo que eu dei do médico. Já pensou se o médico chegasse para você e falasse assim, vou dar um exemplo de uma enfermidade. Nossa, doutor, eu estou com uma dor aqui. Eu falei, isso é pedra no rim. É, doutor, e agora? Eu falei, agora, não sei. Vai ficar com essa dor, não sei o que faz, passará. Se a pregação acabasse aqui, seria terrível para todos nós. Porque talvez algum pontinho aí nós nos identificamos. Mas pela misericórdia de Deus, Ele sempre dá a saída. O diabo coloca o obstáculo, Deus coloca a saída. O diabo coloca um labirinto, Deus coloca o caminho. E eu preciso, porque Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Então eu preciso buscar a ser os últimos dois tipos de pessoas que eu vou apresentar para você. A sexta tipo de pessoa que nós podemos ser diante de Deus é o convertido. Mateus, capítulo 26, eu vou ler o versículo 35, depois o 69, o 70 e o 75. Você já conhece a história, você vai entender bem o que eu vou dizer. O convertido. Mateus 26, 35. Disse-lhe Pedro, ainda que me sejas mister, ou seja, necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Convertido. Versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que diz. 3 vezes, né? Questionaram ele, ele negou. Versículo 75. E lembrou-se Pedro, depois da terceira negação, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Amados, o convertido não peca, peca. Mas existe uma frase que é extremamente importante. A mudança da sua vida, apesar de ele ter buscado uma mudança de vida, ele ter se esforçado na transformação verdadeira, ele peca. Mas o pecado faz o que na vida do convertido? Chorar amargamente. Esse é um dos tipos de pessoas que nós devemos ser. Não, às vezes nós erramos, falhamos. Mas como eu disse na escola bíblica pela manhã, é a maior característica do novo nascimento, chorar quando erra. E chorar, eu estou dizendo, não é prantear somente. É
o pecado ser um incômodo na nossa vida. O novo nascimento é justamente isso. Nascer de novo é aquilo que não te incomodava mais, passar a te incomodar. E aquilo que te dava prazer, passar a ser um desprazer para você. Mas isso espiritualmente falando, mas isso verdadeiramente falando. Salmo 1, versículo 1, vai dizer: bem-aventurado o que não anda no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, de dia e de noite. Tem prazer na lei do Senhor. O convertido, ele teve uma mudança de vida. Ele teve uma transformação de vida. Judas e Pedro sentavam na mesma mesa, comiam do mesmo pão, ouviam o mesmo mestre, tinham o mesmo discipulador. Um traiu, se matou e o outro chorou amargamente. O frequentador e o convertido. Duas pessoas que viviam no mesmo ambiente, com decisões completamente diferentes. Mas, irmãos, tem um nível blaster, como eu aprendi hoje, prime. Cristão prime. Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era esse homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Irmãos, cristão prime, top, melhor dos melhores. Íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Se tem algum elogio ou alguma característica primordial, quando Jesus diz aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? Os discípulos falam assim: uns falam que é Elias, outros falam que é Eliseu, ou algum dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro levanta e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imagina ao contrário. Se perguntasse para Deus: Deus, quem que é o Rafael para o Senhor? Para que a gente não se vanglorie, eu vou usar o Jó de exemplo. Chegar para Deus e falar assim: Deus, para o Senhor, o que dizem as pessoas que é o Jó? As pessoas falam que ele é um pai de família, que ele tem 10 filhos, que ele trabalha, que ele tem uma boa vida financeira. E para o Senhor, quem é Jó? Para mim, Jó é um homem íntegro, reto, fiel, temente a mim e que se desvia do mal. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa linda. Faço uma pergunta para você: quem queria ser igual a Jó? Queria mesmo? Ser fiel não impediu o sofrimento de Jó. Ninguém, claro que ele não foi cristão, né? Mas só para você entender, ninguém foi mais cristão que Jó. Ninguém foi tão santo que nem Jó foi. Morreram 10 filhos, perdeu tudo que tinha e ficou doente numa cama, se coçando com caco de telha, desejando a morte, mas sem blasfemar. Por causa disso, a sua fidelidade trouxe bênçãos momentâneas e eternas para a vida dele. Por mais lindo e maravilhoso, Jó era o fiel. Ele não era só convertido. Ele só não chorava amargamente, mas ele era fiel, íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. É uma categoria difícil de ser atingida. Mas se você for um convertido,
Se o pecado te machuca, e se você quer verdadeiramente um compromisso com Deus, glória a Deus por isso. Tenha muito cuidado com as categorias medianas. Por isso que lá em Apocalipse Deus fala para a igreja de Laodiceia, se eu não me engano, seja frio ou quente. Frio, incrédulo e ímpio. Quente, convertido e fiel. Morno, simpatizante, convencido e frequentador. Duas coisas são importantes, duas lições são importantes para nós encerrarmos a mensagem de hoje. Primeira lição: o diabo quer sempre te levar a um nível abaixo. Por que Jó era fiel, íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal? Se o diabo conseguisse tirar Jó de fiel e trazer ele para convertido, ele ia fazer Jó pecar, negar, pelo menos. E aí Jó se choraria, se arrependeria. Ele quer pegar então o fiel e trazer para convertido. Ele quer pegar o convertido, aquele que chora pelo pecado, aquele que não quer errar, aquele que tem um compromisso com Deus, e trazer para o nível de frequentador. Você estando na mesa, já está bom. Já está comendo com ele, você participa da ceia. Você apresentou seu filho na igreja. Para quê? Pecado é uma coisa normal. Aí ele quer pegar o frequentador e trazer para o convencido. Ele quer pegar aquela pessoa que pelo menos está vindo, que está frequentando, que está pensando, que está tentando, trazer para um nível de que não dá para deixar o pecado de estimação. Esse pecado aqui eu vou continuar com ele. Isso eu não vou abandonar. Aí ele quer pegar esse cara e trazer para o simpatizante. Quer fazer com que essas pessoas falem assim, sabe bem, eu acho que eu vou abandonar a fé. Essa fé não me deu nada até agora. Veja que ele está baixando de nível cada um. Daí vai para a impiedade até vir para a incredulidade. Existem pessoas que já foram bênção diante de Deus e hoje vivem na incredulidade. Vivem nas drogas, vivem no mundo. Irmãos, você sabe que eu fui secretário de assistência social por um período de tempo. Por 1 ano e meio. E eu conheci muitos moradores de rua. Eles até brincam comigo, estou andando para a rua, vejo os moradores de rua, eu falo, tá bom, tá. Muitos, que chegavam para mim, lá no abrigo, no albergue, e falavam assim, senhor pastor, o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo não sei o que lá, conheciam a Bíblia. Não, porque eu já fui pregador, eu já preguei na igreja tal, Deus me usava, e num albergue de moradores de rua. Deus tirou eles, de qualquer que fosse a situação acima, o diabo tirou eles, de qualquer que fosse a situação acima, para o lixo, para o último estágio da sociedade. Por quê? Porque o diabo quer sempre nos levar para baixo. Ele fez isso com os próprios anjos. Ele tira os anjos do céu, faz uma rebelião no céu e os anjos são caídos na terra. Os anjos da terra são caídos para o inferno. E no final dos tempos, os anjos do inferno são caídos para o lago do fogo e enxofre. O diabo, meu irmão, só quer nos puxar para baixo. Só quer destruir a nossa vida. E nós temos que galgar para cima. Nós temos, pastor, eu sou um incrédulo, eu não acredito em nada. Comece a combater o que você não acredita. Muitas pessoas se converteram por tentar combater o evangelho. Augusto Cury, vocês já ouviram falar dele? Ele é um psicólogo, né? Psiquiatra, né? Que ele falou assim, vou estudar a psique de Cristo e eu vou mostrar para esses cristãos que esse cara era um cara normal. Se converteu, aceitou Jesus e hoje é um dos grandes pregadores da palavra de Deus. Mas se você falou assim, não, pastor, eu estou na fase do simpatizante. Eu gosto. Eu assisto o The Chosen. Esse que assiste o The Chosen e chora sou eu.
que não perde uma novelinha da Record, sou eu. Irmãos, galgue um nível acima. Vá para o convencido. Pastor, não, eu sou isso aí. Eu não mato, não roubo, não adultero, tenho uma vida boa. Mas, sabe, a minha empresa tem aquele caixa 2 lá. Ainda tem um coisinho para resolver. Galgue um nível acima. Comece a ser um frequentador. Sente na mesa. Participe dos grupos. Esteja na igreja. Mas, pastor, eu estou sempre de olho. Eu não nasci de novo ainda. Hoje cedo eu dei um exemplo que veio aqui na hora, até brinquei com o pessoal da escola bíblica. Eu falo aqui porque a escola bíblica fica nessa fileira aqui. Eu falei assim, o cara, ele é carnívoro. E ele resolve virar vegetariano. Aí, ele vira vegetariano e ele vai comer tomate. Mas cada tomate que ele come, ele fala assim, queria tanto estar comendo uma picanha. Ele não tirou a cabeça dele da carne. Não tirou a cabeça dele da picanha. Ele tem que comer o tomate com prazer. E saber que nunca mais ele vai voltar para a picanha. Não tem mais o desejo. Que ser cristão é isso. É ter prazer nas coisas de Deus, sem olhar para as coisas do mundo. Mas talvez o frequentador ainda seja assim. Ele está aqui, ele está lutando na igreja, mas está louco para ir para a balada. Está louco para tomar uma. Está louco para fazer a coisa errada. Mas está aqui, galgue um nível acima. Seja um convertido. Ande na presença de Deus. Caminhe com Deus. Quando Jesus falou assim, eu vou morrer. Eu falei, não vai morrer nada. Eu morro no seu lugar. Ele falou assim, coitado de você, Pedro. Você vai me negar. Antes que o galo cante, né? Antes de terminar o dia, você vai me negar 3 vezes. Não, de forma alguma. Negou, chorou amargamente, Senhor, perdão. Quando Jesus ressuscitou, foi um dos primeiros a chegar lá no túmulo de Cristo. Só não chegou antes, porque João era mais novo, o texto diz que João correu na frente dele. Mas ele estava lá, na morte, no Pentecostes. Mas ele errou, seja um convertido. E se você é um convertido, lute, peça a Deus para ser fiel. Porque aí, irmãos, quando você é fiel, não tem provação, não tem tentação, não tem luta, não tem nada que te tire da presença de Deus. Ao contrário, quando você passar pela luta, quando você passar pela provação, você vai ser como Jó. A Bíblia diz que Jó, depois que tudo aconteceu, quando ele orou para os seus amigos, ele teve tudo em dobro. Deus deu muito mais para Jó após a provação do que ele tinha antes. Sabe por quê? Porque ele era fiel a Deus. E para encerrar, gostaria que você ficasse em pé. O grande segredo para tudo isso, para que você galgue, lembre, diabo puxa para baixo, Deus te coloca para cima. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabe por que o inimigo consegue puxar a gente para baixo? Porque nós estamos olhando para as coisas que são visíveis. Nós estamos fazendo conta se vai dar certo, se não vai dar certo. Se as pessoas vão tratar, agir de uma forma comigo ou não. Mas quando eu coloco os olhos da fé, crendo naquilo que eu não vejo, mas que eu espero em Deus, eu vou ser mais do que vencedor. Eu preciso olhar, porque quando eu olho pela fé, eu vou sempre galgar. Eu quero sempre ir. Senhor, hoje eu me sinto como um simpatizante, mas eu quero ir além. E eu vou avançar sem ver. Não, eu não vou esperar as coisas acontecerem, eu vou tomar uma decisão. Eu quero ser um frequentador mais assíduo, mas daí eu quero ser um convertido. Pastor, eu ainda não tomei a decisão de descer as águas do batismo. Mas se eu descer, aí começo a fazer a conta, sabe? Deixa eu ver se alguém vai falar, o que vão pensar de mim. Eu tinha uma pessoa, há muito tempo atrás, ela está numa outra
igreja, eu creio que esteja, e ele falou assim para mim, eu quero me batizar, pastor. Falou, que bom, mas eu não quero na igreja. Porque na igreja, tira foto, vai sair na internet, e eu não sei o que meus amigos vão falar de mim. Eu quero batizar no rio. O senhor me leva a batizar no rio? De forma alguma. Jesus Cristo, quando morreu por você, foi levantado num alto, num monte, no Calvário. Nu. Irmão, sabe aquela historinha de Jesus com a fraldinha? Mentira. Eram crucificados nus. Jesus foi crucificado nu. Vergonha, opróbrio, por mim e por você. E na hora de eu tomar uma decisão por Cristo, eu quero escondido. Eu quero no meio do mato. Se possível, a gente precisava batizar em cima do prédio, para que todos vissem, para que todos soubessem a nossa decisão por Cristo. E essa decisão seja firme e fiel. Porque eu não creio naquilo que vejo, mas creio naquilo que eu espero. Irmãos, nós estamos na igreja, estamos servindo a Deus, não por aquilo que nós vemos. Porque muitas vezes você está sofrendo. Problemas, todos nós temos. E talvez quanto mais fiel você for, mais problemas tenha. Como Jó, como eu disse, né? Quem queria ser Jó? Aí você lembra, né? Que Deus me levantou e lembrou do Jó. Aí disse assim, opa! Também eu queria Jó só no elogio, né? No problema eu não queria. Se a gente olhar para a nossa vida, porque nós estamos no mundo e o mundo jaz no maligno, não tem esperança. Você está esperando na eleição do ano que vem quem vai se eleger, que vai mudar, não vai. Dá para equilibrar as coisas, mas resolver o seu problema só no alto, só do céu. A palavra nascer de novo, novo nascimento, no grego significa nascer do alto. E às vezes nós relutamos tanto em tomar uma decisão por Cristo, quando Ele já tomou a mais importante por nós. Que sejamos nós fiéis a Deus. Que essa decisão, que essa noite saio eu e saio você, com uma decisão de ser melhor em Cristo. De ir para cima. Se o diabo estiver te puxando para baixo, se o diabo estiver fazendo você descer de nível, repreenda-o agora. E mostre que você é uma pessoa decidida. E que o seu caminho, o meu caminho, é para o Pai das luzes, para a bênção do céu, da onde serão derramadas sobre mim e sobre você. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, no nome santo e glorioso de Jesus Cristo, eu quero me colocar, ó Deus, junto com a tua igreja, uma igreja que não é uma igreja de frequentadores. Nós não só comemos na mesa e estamos dentro de um prédio, mas uma igreja convertida na busca de sermos fiel a Ti. A Tua palavra diz que nós devemos ser fiel até a morte para alcançarmos a coroa da vida. Que o Senhor, ó Deus, esteja abrindo a nossa mentalidade, o nosso coração, a nossa alma, para entendermos quem somos na Tua presença. E tomar uma decisão de ir além, de buscar os Teus caminhos, de tomar, ó Deus, uma decisão por Cristo, de ser um pregador da Tua palavra onde nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, na nossa família, na nossa roda de amigos, mas que sejamos exemplares, sejamos um diferencial, que as pessoas, ó Deus, possam ver em nós a luz de Cristo, e que nós possamos tomar sempre uma decisão para o alto, uma decisão, Senhor, da nossa conversão, de um novo nascimento, de uma fidelidade a Cristo. Que o Senhor, ó Deus, venha cravar, ó Deus, gravar esta mensagem em nosso coração, para que nós possamos, Senhor, ser fiel a Ti, Deus. Que o Senhor nos abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados? Você pode se assentar?